Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu vim trazer para você a resolução de uma integral em que a gente usa o método de substituição trigonométrica, tá bom? Então, nesse exercício, a gente quer calcular a raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Presta só atenção. Bem, com relação aos casos de substituição trigonométrica, nós temos três, tá? Ó, o primeiro caso é o do tipo expressões em que temos a raiz de a ao quadrado menos u ao quadrado. O segundo caso é de expressões que possuem a raiz de a ao quadrado mais u ao quadrado. E o terceiro caso são expressões em que a gente quer calcular a integral, né, da raiz de u ao quadrado menos o a ao quadrado. Sendo que o a é sempre um valor ali, tá bom? E o u é a variável que a gente quer integrar. Só que, no nosso caso, a nossa variável seria x. A gente quer integrar em relação a x ali, tá? Ok. Primeira coisa que você precisa saber é qual o caso que se adapta ao cálculo dessa integral, tá bom? Ó, você percebe o seguinte, se você olhar isso aqui, ó, se você olhar a raiz de 9 menos x ao quadrado, você pode escrever isso como a raiz de 3 ao quadrado menos o x ao quadrado, certo? Ok, então esse caso aqui, ó, dessa integral de uma expressão que a gente tenha essa expressão é o caso 1, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, nota-se o caso 1, tá bom? E aí, como que eu resolvo uma integral em que o caso é o caso 1? Primeira coisa é o seguinte, vamos lá. Nós vamos considerar que o nosso x é o a vezes o seno de θ, tá? A ideia é a gente fazer a mudança de variável ali, tá bom? Ok. Então, a gente vai considerar o x sendo a vezes o seno de θ. Só que o que acontece? Qual é o nosso a? O nosso a é esse número aqui, que no caso é o número 3, tá bom? Então, eu vou escrever a vezes o seno de θ mesmo, para vocês saberem. Bem, nós temos isso aqui, que x é igual a 3 vezes o seno de θ, tá bom? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Ok, então o que você vai fazer agora? Você vai calcular a derivada de x. Então, você tem que a derivada de x é igual a 3 vezes a derivada do seno, que é o cosseno, tá bom? Pronto, até aí tudo bem, né? Tá tudo sob controle. Só que o que acontece? Essa derivada, ela é permitida, ela acontece no intervalo entre menos π e o π, tá bom? É sempre legal você ter um materialzinho para te dar suporte, porque nos casos lá fala quando que a derivada, em qual intervalo que a derivada essa derivada ali, ela acontece, tá bom? Bem, então, ok. Aí, o que você vai fazer? Ok, nós temos ali que a derivada de x é 3 vezes o cosseno de θ. Ah, tá. Outra coisa, olha só que legal. Veja o seguinte, ó. Bem, se a gente tem que o x é igual a 3 vezes o seno de θ, então, pessoal, nós temos o seguinte, ó, que x sobre 3 é igual ao seno de θ, tá bom? Isso aqui é verdade. Aí, você sabe que nós sabemos, vamos lá, que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Ou seja,
O nosso cateto oposto é o x. E a nossa hipotenusa aqui é o número 3, tá? Então, eu vou fazer um triângulo retângulo, ó. Vou fazer um triângulo retângulo aqui. Vou colocar meu ângulo θ exatamente aqui. O meu cateto oposto ao θ é o x. E a minha hipotenusa é o 3. Olha só que legal. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Para determinar esse cateto aqui, tá bom? Para determinar a medida desse lado aqui. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Aí, você sabe do teorema que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que são os catetos. B e c são os catetos e a hipotenusa. Então, a gente vai ter aqui, ó, 9 igual a x ao quadrado mais t ao quadrado. Então, 9 menos x ao quadrado é igual a t ao quadrado. Então, a raiz de 9 menos o x ao quadrado é igual ao t. Segura isso aqui, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever o nosso triângulo retângulo com essas informações. Então, eu vou escrever o triângulo retângulo aqui, ó. Eita, nós. Vamos lá. Pronto. E aqui é o meu θ, aqui é o meu cateto oposto, aqui é a minha hipotenusa e aqui é o nosso cateto adjacente, que é 9 menos o x ao quadrado. Bia, o que você quer mostrar com isso? Eu quero mostrar para você o seguinte, ó. É exatamente isso aqui. Bem, nós temos aqui, vou apagar esse lado. Vou apagar esse ladinho aqui, ó. Nós temos aqui o seguinte. Nós consideramos no início que o nosso x é igual a 3 vezes o seno de θ, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a raiz de 9 menos o x ao quadrado. E no lugar de x, eu vou escrever 3 vezes o seno de θ. 3 vezes o seno de θ ao quadrado. Então, a gente tem raiz de 9 menos 3 vezes o seno de θ ao quadrado é 3 ao quadrado vezes o seno de θ ao quadrado, tá? É uma propriedade de potenciação. Então, eu tenho 3 ao quadrado, que é 9 vezes o seno ao quadrado de θ. Aí, você percebe fator comum aqui, não é? Que é o 9. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, eu vou ter 9 vezes 9 dividido por 9 é 1, menos 9 vezes o seno ao quadrado de θ dividido por 9 é o seno ao quadrado de θ. Olha só, beleza, então segura esse pedacinho aqui. Ó, nós sabemos isso aqui, ó, que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual ao número 1, tá? Ou seja, o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. E olha que maravilha, eu gosto de coisa assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir 1 menos o seno ao quadrado de θ pelo cosseno ao quadrado de θ, tá? Então, eu tenho que isso é igual... Não, peraí, deixa eu escrever uma coisinha aqui pra dar uma conexãozinha. Beleza. Então, disso aqui nós temos que isso é igual a raiz de 9 vezes o cosseno ao quadrado de θ, tá? E aí, a gente sabe que, tirando a raiz de 9 vezes o cosseno ao quadrado de θ, a gente sabe que isso aqui, pessoal, é o mesmo que isso aqui, ó. A raiz de 9 vezes a raiz do cosseno ao quadrado de θ.
Quase que não dá para escrever, hein? Então, beleza. Então, a raiz de 9, você sabe que é 3, então 3 vezes o cosseno de θ. Então, você tem que, a gente começou aqui, não foi? A raiz de 9 menos x ao quadrado é igual a 3 vezes o cosseno de θ. Bia, o que que você quer com isso? Cara, presta atenção em mim. Eu quero com isso o seguinte, eu quero que você entenda que eu vou substituir a raiz de menos 9x ao quadrado por 3 vezes o cosseno de θ. Eu vou substituir o x, né? Porque aqui a gente tem 2x ao quadrado, por 3 vezes o seno de θ, tá bom? A gente vai fazer a modificação aí, tá? Então, eu vou apagar esse pedacinho aqui. Depois, eu prefiro que você assista o vídeo todo e depois você volte, caso você queira fazer as anotações. Mas, sinceramente, eu queria que você fizesse sozinho. Mas depende muito, né, de você, tá? Eu quero mais é que você aprenda, tá bom? Então, bora lá. Ok. Então, olha só. Eu vou substituir ali, então. Ó, então eu tenho, com isso, nós temos isso aqui, ó. Nós temos a raiz de 9 menos x ao quadrado é 3 vezes o cosseno de θ, né? Beleza. Com isso, nós temos 3 vezes o cosseno de θ sobre 2 vezes x ao quadrado. X não é 3 vezes o seno de θ? Então, 3 vezes o seno de θ ao quadrado. Certo? Isso aqui está relacionado ao quê? No início, a gente derivou o x, não foi? Não ficou 3 vezes o cosseno de x? Então, no lugar, ao invés da gente derivar em relação a x, ao invés de integrar em relação a x, a gente vai integrar em relação a θ. Então, aqui eu tenho 3 vezes o cosseno de θ, tá? Ok. Agora eu vou, basicamente, né, aplicar aqui as propriedades de multiplicação. Então, eu tenho aqui a integral, 3 vezes 3 é 9, vezes o cosseno, cosseno ao quadrado de θ. Dividido por 2 vezes 3 vezes θ, 3 vezes o seno de θ ao quadrado é 3 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, tá bom? Ok, então eu tenho que isso aqui é igual a integral de 9 vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 vezes 3 ao quadrado é 9 vezes o seno ao quadrado de θ, tá bom? Olha que lindo, eu amo quando isso acontece, sério. Tá multiplicando por todo mundo, tá dividindo por todo mundo. Então, vamos lá, lindo e maravilhoso. A gente tem aqui, ó, a integral de... Eu vou circular esse númerozinho aqui para vocês saberem. Só para ficar melhor para vocês verem. Então, eu tenho a integral do cosseno ao quadrado de θ sobre 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Então, a gente tem 1 sobre 2, usando as propriedades de integral, vezes a integral do cosseno ao quadrado de θ dividido pelo seno ao quadrado de θ. Quando você tem o quadrado, tanto no numerador quanto no denominador, você pode escrever isso como o cosseno de θ sobre o seno de θ. Tudo isso elevado ao quadrado, tá bom? Bia, por que você está fazendo isso? É para simplificar. Você vai ver a jogada de mestre agora. Você vai ver a jogada de mestre agora. Ok. Agora eu vou apagar esse ladinho aqui, tá? Beleza. Então, eu tenho isso aqui. Vou apagar aqui. Então, nós temos isso aqui, ó.
Vamos lá. Olha só que maneiro. E, cara, se você não souber isso, você vai ter muita dificuldade nessa parte, tá? Nós sabemos o seguinte. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma planilhazinha com as relações trigonométricas, caso você queira ter, as que você vai precisar aqui, tá bom? É importante. Sabemos o seguinte, ó. Nós sabemos que a cotangente de θ é igual ao cosseno de θ sobre o seno de θ. Nós sabemos isso. Então, ao invés de escrever essa fração, eu vou escrever cotangente de θ. Então, nós temos isso aqui, ó. Nós temos 1 sobre 2 vezes a integral da cotangente ao quadrado de θ. Tá ficando bonitinho, tá? Tá ficando bonitinho. Tá ficando tranquila. Vamos lá. Outra coisa também, né, que nós sabemos é o seguinte, é que a cossecante ao quadrado de θ menos a cotangente ao quadrado de θ é igual a 1, tá bom? É uma relação da trigonometria ali muito importante, você precisa saber. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que a cossecante ao quadrado de θ, o 1 ele é positivo, então operando, usando as operações inversas, eu tenho menos 1 igual a o cotangente ao quadrado de θ tá subtraindo, então o inverso disso é adição. Então, eu tenho a cotangente ao quadrado de θ. Agora, você vai usar isso aqui, ó, tá? Você vai ter que usar isso aqui. Então, beleza. Aí, nós temos que isso, é igual a 1 sobre 2 vezes a integral da cossecante ao quadrado de θ menos 1. A gente faz essas coisas, pessoal, para simplificar os cálculos, tá? Fiquem tranquilos. Então, beleza. Aí, pronto. O que nós temos? Que isso é igual a 1 sobre 2 vezes a integral da cossecante ao quadrado de θ menos a integral de 1, tá? Ou você poderia, né, não ter escrito o número 1 ali, não tem problema. E aí, o mais divertido, né, o mais divertido aqui é o seguinte. Ok, vamos lá. Aqui, ó, presta bastante atenções. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a tabela de integrais imediatas. Se você não tiver, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Usando a tabela de integrais imediatas, nós temos que isso ali, ó, isso é igual a 1 sobre 2 vezes a integral da cossecante ao quadrado de θ é menos a cotangente de θ, tá? E a integral de 1 é θ. Então, menos o θ aqui. Para ficar bonitinho, eu vou evidenciar aqui o menos 1, então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes a cotangente de θ mais θ. Então, nós temos isso aqui, ó. Assim, aí a gente acabou a primeira parte. A gente vai para a segunda parte agora. Assim, nós temos que a integral de 3 vezes o cosseno de θ sobre 2 vezes 3 vezes o seno de θ ao quadrado vezes 3 vezes
o cosseno de θ é igual a menos 1 sobre 2 vezes a cotangente de θ mais θ mais a linda e bela constante, tá? Bi, acabou aqui? Não, não acabou aqui, tá bom? A gente ainda vai trabalhar um bocadinho. Olha só, lá no início, tá? A gente viu o triângulo retângulo, não foi? A gente desenhou o triângulo retângulo. É esse triângulo aqui, ó. Beleza? Aqui é o ângulo θ. Aí, o nosso cateto oposto, aqui era o x. E a nossa hipotenusa era o 3. E aqui era 9 menos x ao quadrado, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? O seguinte, que você sabe que a cotangente de θ, é igual ao cateto adjacente sobre o cateto oposto. E que x foi considerado 3 vezes o seno de θ, tá bom? Então, a gente tem que aplicar isso aí, essa ideia, ao nosso problema aqui, tá? Eu vou apagar esse ladinho aqui. Um dia teremos um quadro grande, mas ainda não temos. Nós só temos o microfone por enquanto. E as luzes, que melhorou pra caramba, tá? Vamos lá, olha só. O que você precisa ver aqui? Ó, cotangente não é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, certo? Então, nós temos que o cateto adjacente não é 9 menos x ao quadrado? Não é 9 menos x ao quadrado? E o cateto oposto não é x, certo? E que x não é igual a 3 vezes o seno de θ? Olha só o que acontece aqui. Então, você tem esse resultado que foi derivado, a integral que foi calculada de acordo θ. Você vai substituir pelas variáveis relacionadas a x, tá bom? Porque a integral é em relação a x. Então, você tem que dar um resultado em relação a x ali, tá? Então, ok, vamos lá. Como isso acontece, nós temos que menos... não vou escrever menos, não. Eu vou escrever logo a integral. Nós temos que a integral da raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 2 vezes x ao quadrado é igual a cotangente, é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 vezes a cotangente, que é o cateto adjacente, ou seja, raiz de 9 menos x ao quadrado sobre o cateto oposto, que é x, tá? Mais o θ aqui, não foi? Não foi o θ? Você não considerou em relação ao seno de θ? Então, o θ vai ser o quê? O θ vai ser o arco seno de x sobre o 3. Porque a gente desenvolveu o seno e a gente sabe que o seno de θ, no nosso caso, seria o quê? O cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o número 3, tá? Então, assim, você conclui aí a sua integral usando a substituição trigonométrica. Ok, olha só, eu espero ter ajudado você. Sei que eu sou um pouco detalhista e gosto disso em mim, porque tem muitas pessoas que não entendem sem os detalhes. E fico muito feliz se você tiver gostado, você puder clicar aí em curtir, compartilhar com seus colegas de faculdade. Com isso você vai poder me ajudar e assim eu vou poder me dedicar ainda mais, né, a continuar desenvolvendo exercícios como esse, tá bom? Obrigada, tchau!